gente fala agora, gente, do caso da policial Gisele Alves Santana, que foi encontrada morta. O seu marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, está preso, sendo suspeito de ter cometido o feminicídio. Em 2026, no Brasil, foram 399 vítimas de feminicídio entre janeiro e março, o que significa 8% a mais do que em 2025. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso significa que 4 mulheres foram mortas por dia, uma vida interrompida a cada 5 horas. No Rio Grande do Sul, até junho de 2026, 41 mulheres foram assassinadas. Porque eram mulheres. É quase uma a cada 4 dias. Nos 2 primeiros episódios, falamos sobre os discursos de ódio contra as mulheres. Neste terceiro e último episódio, a gente vai até onde o discurso de ódio chega. Até o corpo de uma mulher. Na maior parte das vezes, dentro de casa, pela mão de quem um dia disse que amava. Eu sou Camila Alemani e esse é o Machosfera, o aumento da violência contra as mulheres. Episódio 3, a consequência. Aviso, este episódio contém discursos de ódio, misoginia e apologia à violência contra as mulheres. O material foi coletado e analisado com rigor jornalístico. Ouvir pode ser um incômodo. Esse desconforto é parte do projeto. Na maioria dos casos, o feminicídio não começa com um assassinato. Ele começa muito antes, com um tom de voz que aumenta, uma proibição, um insulto, um controle disfarçado de cuidado, uma ameaça não levada a sério. Ao longo dessa série, falamos sobre a machosfera, sobre os discursos que transformam mulheres em objeto, discursos que reforçam uma ideia, a de que valemos menos, que devemos obedecer, ser controladas. Mas essas ideias não ficam nas telas, elas circulam, se repetem e viram violência. Agora um dado alarmante, 10 mulheres já foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul este ano. Aconteceu, hein? O 26º feminicídio do ano aqui no Rio Grande do Sul. Gente, o Rio Grande do Sul atingiu a marca de 40 feminicídios em 2026. Especialistas alertam, quando esse discurso se repete, ele faz o abuso parecer normal. O controle parece aceitável, a humilhação justificável. E a violência encontra espaço para crescer, mas não de forma repentina, de maneira gradual, quase imperceptível, até que o desconforto vira medo e a discussão vira agressão. Esses perfis e esse discurso, ele é muito bem elaborado. Então, ele pode, de repente, o sujeito pode começar a ingressar dentro desse universo da machosfera, começando a consumir algum programa que fala sobre o que aconteceu com Maria da Penha e começa a questionar a violência que a própria Maria da Penha sofreu. Essa é a professora Fernanda Nascimento. Ela leciona na PUC-RS. Os primeiros sinais são silenciosos. Muitas vezes, eles são confundidos com carinho, com proteção, com preocupação. Me manda uma foto tua pra eu saber onde tu tá. Não gosto daquela tua amiga. Essa roupa tá muito curta. Por que tu demora tanto pra me responder? Frases que isoladamente podem parecer comuns, mas que revelam uma necessidade constante de controle. Controle de roupa, controle de amigos, controle do celular. No início, pode parecer um conto de fadas. Vamos ouvir agora o relato da Dacuí, participante do Grupo Marias, projeto que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica na Zona Sul de Porto Alegre. 6 meses ele foi um marido perfeito, carinhoso, atencioso. Então, ele tentou fazer com que eu me apaixonasse por ele e ficasse na palma da mão. Aí ele podia fazer tudo o que ele queria comigo. E foi isso aí que aconteceu. Começou as agressões. E aí eu fiz uma Maria da Penha, fiz uma protetiva, e aí ele me ameaçava. Se tu chamar a polícia, eu vou matar teus filhos. Aos poucos, o afastamento da família. O monitoramento constante. Com o passar do tempo, a vítima vai reduzindo a sua rede de apoio. Vai mudando comportamentos para evitar conflitos. Vai cedendo espaços, até que, sem perceber, a mulher passa a organizar a vida inteira em função do medo de como ele pode reagir. A violência raramente aparece uma vez. Ela cresce, avança e fica cada vez mais difícil de enxergar. Quando a vítima percebe, muitas vezes já é tarde. Quem explica é a delegada Thaís Dias, da primeira delegacia especializada no atendimento às mulheres.
A gente vê muito a questão da reincidência, a dependência de várias formas. O pior de todas é a dependência financeira, porque realmente prende, né, a questão de filhos. Mas a gente vê dependência emocional. Às vezes mulheres bem-sucedidas, médicas, empresárias, e estão presas no relacionamento, né? E a gente às vezes até julga, errado, mas julga. E a gente diz, por que essa mulher tá com ele ainda? Medo, culpa, dependência. 3 divisões da mesma armadilha, que se torna cada vez mais difícil de reconhecer. Por que é tão difícil sair? Muitas pessoas ainda se perguntam, se era tão ruim, por que ela não foi embora? Mas essa pergunta ignora tudo o que acontece antes da violência física. Ignora os meses, às vezes anos, de manipulação emocional, de chantagens, de ameaças, de isolamento, de destruição gradual da autoestima. Porque sair de uma relação abusiva não depende apenas de vontade. Existe medo, dependência emocional, dependência financeira, vergonha, esperança de mudança. Existem filhos, existem ameaças, existe o receio de não ser acreditado. E existe o pior risco de todos. A violência costuma aumentar justamente quando a mulher decide sair. Por isso, os especialistas dizem algo que assusta. A hora mais perigosa é a hora de partir. Acho que só queria dizer que assim, essa violência física não pode ser simplificada, porque isso tem danos nos sujeitos, né? Então pensa assim, sobre tu conviver com medo, sobre ter que tomar medicamentos para conseguir sobreviver em meio a essas ofensas constantes. Essa é a professora Fernanda Nascimento, que tu já ouviu neste episódio. Existe medo, dependência emocional, financeira, vergonha, esperança de mudança e ameaças. Vamos ouvir agora parte do relato da Dacuí. Até foi que ele me pegava a bolsa, dava com a bolsa na minha cara e dizia pra mim, não chora, que é pro vizinho não ver que eu te bati. Aí ele começou a botar fogo na casa, começou a botar fogo no teto, aí os guri tiraram água, começou a queimar o colchão, disse que eu não ia me deitar mais com homem nenhum naquele colchão. Infelizmente eu gostava dele, gostava dele. Então se ele me encontrasse na rua, ele se agarrava nas minhas pernas, me pedia perdão. Ai, me perdoa, não vou fazer mais, e continuava fazendo. Eu me sentia assim, a última das mulheres, entende? Mas aí passava aquela abstinência dele, ele era carinhoso, ele era atencioso. A violência também muda o jeito como a vítima enxerga o mundo. Ela passa a ver tudo pelos olhos do agressor. Depois de ouvir tantas vezes que está exagerando, que está louca, que inventa coisas, ela começa a duvidar de si mesma, dos próprios sentimentos, da própria memória, da própria capacidade de tomar decisões. A mulher deixa de confiar na própria percepção dos fatos. E a partir daí, pedir ajuda fica cada vez mais difícil. Às vezes, ela leva anos para dar um nome ao que vive. Violência. Porque a violência psicológica não deixa marcas visíveis. Deixa feridas profundas que atingem a autoestima, a confiança, a autonomia e a sensação de segurança. O último estágio. Quando o agressor sente que está perdendo o controle, a violência aumenta. Os especialistas confirmam, muitos feminicídios aumentam bem na hora da ruptura, na hora de ir embora, quando a mulher decide terminar, denunciar ou reconstruir a própria vida. É bem como a Dacuí falou. Aos poucos, o afastamento da família, o monitoramento constante, com o passar do tempo, a vítima vai reduzindo sua rede de apoio, vai mudando comportamentos para evitar conflitos, vai cedendo espaços, até que, sem perceber, a mulher passa a organizar a vida inteira em função do medo de como ele vai reagir. A violência raramente aparece de uma vez. Ela cresce, avança e fica cada vez mais difícil de enxergar. Quando a vítima percebe, muitas vezes já é tarde. Quem explica é a delegada Thaís Dias, da primeira delegacia especializada no atendimento às mulheres. O agressor de violência doméstica, ele tem um perfil, né? Ele tem aquele sentimento de posse sobre a mulher. Então, quando ela está evoluindo no mercado de trabalho, quando ela se reinsere, às vezes depois que os filhos cresceram, se reinsere no mercado de trabalho, ou ela tem filhos e passa a dar mais atenção para os filhos do que para o agressor, ele vê que aquela posse dele está se perdendo, que o controle dele sobre a vítima está se perdendo. E aí são fatores de risco aqui para uma situação de violência. O feminicídio não é um crime passional, não é um ato de amor, não é um impulso, é a expressão mais extrema da violência de gênero.
No Rio Grande do Sul, a polícia investiga a morte de uma mulher encontrada com várias facadas no pescoço. Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas na região metropolitana de Porto Alegre. Gislaine Beatriz Rodrigues Duarte, 31 anos, morta com 7 facadas em Guaíba. Tem também a Letícia Foster Rodrigues, de 37 anos, que teve o corpo encontrado em uma plantação de soja em Canguçu. Tem também a Marinês Terezinha Schneider, 54 anos, morta a tiros em Santa Rosa. Josiane Alves, 32 anos, morta a facadas em Porto Alegre. A Paula Gabriela Torres Pereira, de 39 anos, também foi esfaqueada em uma parada de ônibus aqui na capital. A Mirela dos Santos da Silva, 15 anos de idade, morta a facadas em Sapucaí do Sul. A Uliana Terezinha Fagundes, 59, assassinada a tiros em muitos capões. Mas existe saída. Essa história não termina na violência, ela também pode terminar na reconstrução. Todos os dias, mulheres conseguem romper ciclos abusivos, buscar ajuda, construir vínculos, recuperar a autonomia e assim recomeçar. Reconhecer os sinais é o primeiro passo. Falar sobre eles também, porque a violência não começa no momento da agressão. Ela começa muito antes, nas palavras, nas ideias, nos discursos. Ao longo destes 3 episódios, percorremos um caminho, conhecemos os sinais, investigamos os discursos e entendemos as consequências. A machosfera não inventou a misoginia, mas deu a ela um megafone e uma velocidade que o mundo nunca viu. E quando a desigualdade vira entretenimento, quando a violência vira linguagem, quando o ódio encontra audiência, as consequências deixam de ser apenas digitais. Elas ganham rostos, nomes, histórias e vidas interrompidas. Esse foi o podcast Machosfera, o aumento da violência contra mulheres. Se tu vive ou conhece alguém em situação de violência, ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher. É de graça e funciona 24 horas. Teu nome fica em sigilo. Disque 100 é o canal de direitos humanos do governo federal. A denúncia é anônima e também serve para violências dentro de casa. Em caso de emergência, quando a violência está acontecendo ou acabou de acontecer, ligue 190, a Polícia Militar. Pedir ajuda não é fraqueza, é o primeiro passo. Machosfera, o aumento da violência contra as mulheres, é um podcast produzido por mim, Camila Alemani, Douglas Adams, Felipe Miller, Henry Somense, Mariana Zamansky e Nicole Ribeiro, para a disciplina de Projeto em Jornalismo Integrado da FAMECOS, Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS. Trabalharam comigo no roteiro e na reportagem o Henry Somense e a Mariana Zamansky. A locução é minha, da Nicole Ribeiro e da Mariana Zamansky. A edição é do Douglas Adams. A sonorização do Felipe Miller e do Douglas Adams. E a produção é da Nicole Ribeiro. Este episódio usou trechos da Bandeirantes TV e da Record Guaíba. Reconhecer os sinais é o primeiro passo. Falar sobre eles também.